Olá, meus amores, aqui é Célia Ataque. Queria agora iniciar uma série de vídeos sobre sexologia sistêmica. Sexologia sistêmica, e eu queria começar por um tema assim que está um tempo aqui em mim, um tempo querendo aparecer, um tempo querendo nascer, que é sobre a criança boazinha. Criança boazinha. É, entrando um pouquinho antes, falando do Axis, uma das coisas que eu amei do Axis também é os julgamentos. Não ter julgamentos com nada. E uma coisa que eu tomei posse foi nem os julgamentos positivos, nem os julgamentos positivos. Quando a gente pensa em criança boazinha, a gente pensa, que bom, né? Aquela criança é tão boazinha, ela é tão obediente. Então, mãe que fica falando assim, nossa, a minha filha me obedece muito. Nem parece que tem criança em casa. Algumas vezes a gente pode achar isso muito bom, muito bom. Assim, superficialmente é maravilhoso, sim. Só que, e o que está escondido por baixo disso? Porque é natural da criança ter energia, é natural da criança querer explorar o mundo, é natural da criança ter, como é que fala, curiosidades. É natural a criança querer interagir, movimentar, descobrir. E quando a gente vê a criança muito quieta, muito boazinha, o que será que tem escondido por baixo disso? Né? É, Então, é um teminho assim um pouco delicado, né? Porque falar de criança boazinha parece muito bom. Eu sempre achei maravilhoso isso a vida inteira. Até eu começar a descobrir que a vida não é feita só de bondade. A vida não é feita só de bondade. Então, isso tá um pouquinho fora da realidade. Então, quando eu comecei a caminhar por isso, eu tive que olhar para isso, né? Eu tive que olhar aonde que a gente tem esses julgamentos positivos, que a gente achando que as pessoas são muito boas, ou é que elas têm que só fazer o melhor. Tudo. Então, quando a gente pega por esse lado, falando da sistêmica mesmo, quando a gente olha a sistêmica, a gente tem que olhar tudo, né? E o tudo é aquilo que eu também não acho bacana, aquilo que eu também não acho legal. Isso inclui tudo. Por isso que quando o Bert fala de incluir, de pertencer, tudo pertence, tem a ver com isso também, né? Da gente conseguir ver todos os lados. O bom e o mal existe, o certo e o errado existe, tudo inclui, tudo faz parte da vida. Não estou dizendo que a gente pode tomar isso como justificativa para fazer tudo de qualquer jeito, porque eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi muito certo com as constelações familiares é não ter julgamento e que certo e errado, na verdade, nessa posição que a gente está, tá? Nessa posição da gente pensa de movimento da vida, certo e errado, não existe. O que existe são escolhas e consequências. Eu demorei um tempo até conseguir entender em que lugar ficava esse certo e errado. Certo e errado, na lei dos homens, existe. Aquilo que prejudica o outro, na lei dos homens, entre relacionamento entre homens, entre pessoas, realmente há um errado. Mas quando eu penso em fluxo da vida, em lei da vida, é uma coisa mais profunda. Nesse lugar, certo e errado não existe. O que existe é o movimento da vida acontecendo. Quando algo que surge não é bacana, a gente costuma dizer que é uma denúncia de que algo não está bem. É uma denúncia de que algo precisa ser curado. Então é a hora que a gente consegue olhar para aquilo com um outro olhar, de uma outra forma. E eu também brincava falando assim, né? Por que que eu vou me preocupar com ficar julgando que se é certo, se é errado, se afinal de contas eu não trabalho nem no jurídico, nem na segurança pública, que eu acho que esse é o papel, é o papel deles, do jurídico, da segurança pública, eles têm que ter esse olhar atento para quem está fazendo coisas certas, coisas erradas, conseguir fazer os julgamentos, é o papel deles, é a função deles. O meu papel é conseguir cumprir com a minha parte, como um ser humano, como um cidadão, como um membro da sociedade, como um membro da família. Então, quando a gente fala em criança boazinha, porque acabei fugindo um pouco do tema, quando eu falo em criança boazinha, porque a origem toda começa exatamente ali, na criança, na família. Então, quando a gente tem o julgamento de que
aquela pessoa que foi a criança boazinha, aquilo foi bom, pode ser que não, pode ser que tenha escondido alguma dinâmica oculta que traz muito sofrimento, muito peso, né? Vou dizer assim algumas características da criança boazinha e ver se vocês conseguem perceber isso em vocês ou em alguém. A criança muito boazinha, ela tem muito medo de desagradar, né? Ela tem muito medo de ser rejeitada, mas é muito, é muito. Então ela acaba o quê? Com dificuldade de dizer não. Dificuldade de dizer não. A principal prioridade dela é o outro. É sempre o outro. E quando a gente pensa nisso no começo da vida, o primeiro outro é mamãe. Mas esse outro pode ser papai? Pode ser papai, pode ser... Sempre o outro. A importância é sempre do outro. Então, acho que o pano de fundo do sofrimento maior da criança boazinha é exatamente esse. Ela não existe. Ela não existe, porque é sempre o outro. Então, ela tem dificuldade de dizer não, ela tem muita dificuldade de falhar, né? Ela tem dificuldade de cometer erros, porque ela fica muito atenta em agradar o outro. Como a prioridade dela é o outro, então a atenção dela é com o outro. Então, até mesmo coisas simples, coisas fáceis, coisas que seriam normal, naturais, do tipo fazer as amizades, se ela percebe que está agradando, tudo bem. Agora, quando ela percebe que alguma coisa não está bem com o outro, ela toma até para si. Ela acha que ela pode estar fazendo alguma coisa, está deixando o outro chateado, o outro triste. Então, esse é um dos pesos da criança boazinha que ela acaba carregando, tá? Então, o que que acontece? Essa criança, ela é muito exigente. Ela é muito exigente. Pode não parecer, porque na verdade, em primeiro lugar, ela acaba sendo muito exigente com ela, né? Ela acaba se cobrando demais, porque a prioridade realmente é deixar o outro bem, é fazer com que o outro se sinta bem. Então ela sacrifica o próprio bem-estar. E quando ela começa a pensar nela, o fato só de pensar, até no que ela gostaria, ela já se sente culpada, ela já se sente uma pessoa muito egoísta e carrega muito peso. Então, para ela, isso é muito pesado. Então, aquela criança boazinha, ela pode estar com essa dinâmica, né? E isso também essa criança boazinha, provavelmente, ela vai se tornar nesse adulto muito bonzinho, nesse adulto também que tem dificuldade de dizer não, nesse adulto que tem dificuldade de dizer, ser claro das coisas que quer. Até por quê? Porque a dificuldade dessa criança boazinha ela não consegue parar para pensar no que ela deseja. Então, não é nem que ela não está fazendo o que ela quer, ela realmente não sabe. Ela não exercitou Ela não exercitou esse olhar para si, para pensar o que me faz feliz, o que me deixa satisfeito. Porque o fato de fazer o outro feliz, a dinâmica é tão enraizada que o fato de ver o outro feliz, eu estou cumprindo com a minha função. Só que o que que acontece? Vou dar um exemplo de nota na escola. Né? Às vezes os pais chegam, elogiam muito aquela criança, porque ela tira sempre boas notas, tudo. Então, o fato dela ter que tirar, porque não é assim, naturalmente ela tira. Até naturalmente ela tira porque ela se esforça muito, só que ela sacrifica vida, né? Ela sacrifica a vida. Então, para ela poder tirar uma nota, às vezes ela sacrifica relacionamentos, por quê? Na cabeça dela, se ela tirar uma nota inferior, ela já não vai ser mais aceita, ela já não vai ser mais bem-vinda. Então, ela tem muita cobrança, muita exigência desde nova. É, é isso aqui que eu estava falando. Então, o detalhe é os danos que essa criança boazinha carrega pela vida. Por quê? Porque ela não tem vida. Ela não consegue dizer o que gosta, ela não consegue dizer o que deseja, ela não consegue se impor. Aí, quais são uma das características que eu falo com algumas pessoas quando a gente está conversando sobre isso? É o quanto ela caminha pela vida numa falta, numa carência, sabe? Então, quando a gente fala em se sentir carente de atenção, se sentir. Porque, na verdade, não é nem que o outro não lhe dá.
é que você não consegue estar presente. Quando você é uma criança boazinha, quando essa criança está muito forte dentro de você, é, você não existe. É esse detalhe. Você acaba tendo essa coisa de você acaba sendo invisível. Essa também é uma das outras características que a gente percebe conversando com as pessoas, essa queixa. Porque assim, eu faço pelo outro, faço pelo outro, faço pelo outro, mas quando eu desejo alguma coisa, eu não sou atendido. Porque nada que eu peço é importante, então se nada que eu peço é importante, eu não consigo nem pedir. E quando peço, eu não tenho força para pedir. Parece que não é importante. Aliás, dependendo de como tiver o grau dessa criança boazinha, o fato de alguém fazer algo para ela é difícil, porque até para ela aceitar aquilo que fizeram para ela é um processo. É um processo, porque ela acha que ninguém tem obrigação de fazer nada para ela, é sempre ela que tem que fazer pelo outro. Ela tem que ser boazinha, ela tem que ser boazinha. Então, isso acaba acontecendo o quê? Ela acaba matando os próprios relacionamentos, ou acaba sendo invisível. Então, se algumas vezes você se sente invisível, ou se sente carente, ou se sente que ninguém consegue preencher um vazio, entender o que você sente, é um sinal dessa criança boazinha. É um sinal dessa criança boazinha dentro de você. E quando eu fiz esse vídeo, pensei nesse vídeo e começar por esse tema sexologia sistêmica, é exatamente por isso, para a gente ter um olhar, esse olhar atento, até pelas crianças, porque é uma dinâmica que já acontece. É uma dinâmica que acontece em casa, e é uma dinâmica que às vezes você também já tem e acaba passando isso para as crianças, né, como eh, uma forma de se movimentar pela vida. Né, uma forma de se movimentar pela vida. E qual que é um dos perigos maiores que eu vejo, que era bem complicado de falar com algumas pessoas, porque quando ela é muito boazinha, ela não sabe dizer não, ela não sabe se posicionar, o que que acontece? Para ela atrair pessoas que são abusivas, é muito fácil, é muito fácil. Por quê? Porque ela tem uma carência que quando o abusador percebe, é como se fosse um predador mesmo. Né? E ela sente que ela merece isso, e outra, ela sente que tem que consertar o outro, ainda tem esse detalhe, né? Ela sente que tem que consertar o outro, então ela fica nessa dinâmica. Quanto mais o outro é abusivo, mais ela acha que não está fazendo bem o trabalho dela, né? Então, é uma coisa doentia, por isso que a gente fala assim, que é uma coisa que é um corte dos dois lados, né? Você acaba atraindo situações em que depois você não consegue sair. E de uma certa forma você se sente culpado também, porque em algum lugar dentro de você, você sente que você está criando aquilo, que você realmente merece aquilo que você está vivendo, por pior que seja, por pior que seja. É uma dinâmica que a gente costuma trazer de casa, né. E quando a gente pensa em sistêmica, da onde que pode surgir isso? Uma das características disso pode ser já do próprio sistema, porque ela olha, ela, a primeira pessoa, o primeiro amor da vida dela é a mãe. Se ela olha a mãe e ela vê essa mãe carregando uma tristeza, carregando um sofrimento, ela sim, a criança é muito pura. Quando ela olha isso, ela olha para essa mãe que ela ama muito, e ela magicamente, ilusoriamente acha que ela pode consertar isso, eu vou usar a palavra consertar, que é uma coisa que acontece muito. Quando ela acha que ela pode consertar isso, ela cai nessa dinâmica. Ou ela percebe que a mãe tem muitas dificuldades, muito problema, o que que ela faz? Ela mesma chega e fala assim: "Eu não vou ser mais uma que vai dar trabalho". Então, ou eu sou mais uma que não vai dar trabalho, ou eu não vou trazer mais nada, ou eu vou cuidar. Que também é um pouquinho pior, porque imagine uma criança cuidando dos pais. Só que é uma dinâmica que eu vejo muito. Em graus maiores, em graus menores, mas eu vejo muito. Eu vejo muitos pais também dando esse poder para a criança. Esse é um alerta também que eu queria dar. Toma muito cuidado com esse movimento. Deixa a criança ser criança, né? Porque quando você fala para a criança que ela tem esse poder, ela se sente muito importante.
Só que quando ela sente muito importante no lugar que ela não deveria ter tanta importância, ela acaba ficando presa. Ela acaba ficando presa. Então, o que eu queria compartilhar com vocês também era um pouco desse olhar da criança boazinha, para vocês olharem para ver se as suas crianças não são boazinhas e se não tem alguma coisa por baixo disso, né? Se tem alguma coisa escondida. O quanto de sofrimento, porque uma pessoa que não diz não, não diz não, ela só fala sim, 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 alguém está recebendo os não. E se ela só diz sim para o outro, os não está sendo para ela. Se ela não consegue expressar o sentimento, não consegue dizer o que deseja, é a hora realmente de começar a investir nesse direito de existir, que é uma coisa assim que eu tenho trabalhado bastante, falado bastante. É direito de existir. Porque às vezes também fica difícil, que uma das coisas que eu falava bastante é: o que me preocupa não é o que os outros fazem comigo. Por que que eu deixo que eles façam isso comigo? Por que que eu dou esse poder para o outro, né? Que era uma das coisas para se perguntar, né? Eu cheguei no espaço em que eu pude olhar isso muito bem, né? Poder olhar isso muito bem, que eu falava assim: por que que a gente deixa que o outro seja abusivo comigo? Ou às vezes o detalhe que eu percebo foi isso que eu percebi muito claro na minha vida. Algumas pessoas eram muito boas comigo, só que mesmo ela sendo muito boa, eu me sentia em falta. Eu sentia que eu devia alguma coisa, que aquilo não era o suficiente. O grau de exigência era muito grande. E como eu não estou satisfeita comigo, nada que venha de fora me satisfaz. Então, isso também é uma dinâmica que é dos dois lados. Por isso que eu falo que a gente não existe. E é muito difícil agradar também quem não sabe o que quer. Que eu já passei por essas dinâmicas também, de estar com algumas pessoas que não fica claro, como ela não sabe o que ela deseja, ela não sabe o que ela quer, o que que acontece, você fica preso numa prisão de nada satisfaz, nada é suficiente. Então, essa é uma das prisões, uma das dinâmicas da criança boazinha, porque ela fica muito atenta no que o outro precisa, no que o outro deseja, no que é bom para o outro, só que ela não consegue olhar para ela, o que ela deseja, o que é bom para ela, o que a satisfaz. Então, quando a gente pensa na sistêmica, a gente fala muito de equilíbrio de troca, esse movimento, né? O quanto isso é equilibrado, o quanto que o outro existe e o quanto existe também, o quanto essas trocas acontecem. Então, quando a gente pensa em sistêmica, quando a gente pensa em criança boazinha, é esse olhar. Eu conheço alguma criança boazinha? Eu tenho dentro de mim alguma criança boazinha, em algum grau? Então, poder olhar para isso, ter o direito de olhar para isso também, ter o direito de olhar aquilo que o satisfaz, aquilo que ele deseja. E satisfação também, quando eu penso em sexologia, foi uma palavra que eu tive que trabalhar bastante. Satisfação, que lhe dá prazer, né? É aquilo que você deseja desfrutar na vida. Então, são todos os nomes que, dependendo de como está essa criança, é como se fosse um pecado. Então, exatamente, até coisas simples se tornam peso, se tornam peso, porque ela tem dificuldade de deixar essa imagem, essa figura, essa dinâmica de ser boazinha demais. E isso fica sendo uma sombra, porque quando se é bonzinho demais, tudo aquilo que vem em exagero, em algum lugar está ficando desfalcado. Todo exagero tem a polaridade contrária. Quando a gente fala movimento da vida, é exatamente isso. Tudo existe. Se um lugar está tendo em excesso, em algum lugar está faltando. Se em algum lugar está em escassez, em algum lugar alguma coisa está em excesso. Aliás, isso também, por sexologia sistêmica, a gente também pensa em finanças, escassez também pode estar vindo daí. Exagero de ser bonzinho pode ser também sinalizador. Escassez pode ser sinalizador desse exagero de se ser muito bom, muito bonzinho, né? Então eu deixo isso aqui para a gente começar a pensar um pouco, começar a refletir um pouco. Será que em algum lugar eu sou essa criança boazinha? Será que eu conheço crianças boazinhas? Será que eu permito que o outro não seja uma criança boazinha? Porque tem isso também.
E quando a gente elogia demais, será que isso realmente é bom? Será que isso realmente é verdadeiro? Né? Então, ter todo esse olhar, a gente tem que ter equilíbrio, não se pode exagerar demais e não se pode criticar demais. Demais é o detalhe, né? Precisa se ter equilíbrio, a gente precisa ter a vida nesse movimento mais saudável. Então, é isso. É um pouco do olhar da criança boazinha que eu queria dividir com vocês. E aí, dizer também que tem solução, tem solução. Diz aqui uma criança boazinha em recuperação. É sobre isso. Fica aí. Desejo de verdade que vocês comecem a desfrutar da vida com mais leveza, a desfrutar da vida assim com mais satisfação. É sobre isso. Beijos, meus amores.